Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Lidercast e dessa vez o entrevistador vai ser entrevistado. Vocês perceberam que quem está comandando aqui agora é o papai aqui, né? Prazer, eu sou Júnior Rocha, CEO da agência Arial Black e eu sou o estrategista do Miguel Porcaro. E hoje esse episódio ele tá mais do que especial porque nós vamos entrar um pouquinho dentro da história do Miguel, nós vamos entrar um pouquinho o porquê o Miguel decidiu criar o Lidere, uma das maiores imersões no estado do Espírito Santo voltado para liderança e gestão estratégica. Então, vocês já conhecem, mas eu vou pedir ele para se apresentar novamente com vocês, Miguel Porcaro. Que beleza, hein? Você tomou minha cadeira, está comandando aqui o Lidercast. Fico muito feliz, Júnior. Muito obrigado pela sua ideia, porque foi ideia sua. Eu sou Miguel Porcaro, empresário, consultor, palestrante. Virei até escritor esse ano, escrevi um livro ano passado, aliás. E de forma muito coletiva, nós criamos a Imersão Lidere em 2024. Ela nasce no mês de março de 2024, eu preciso deixar isso claro. Ela nasce, eu diria que no evento em Rondônia, que ela começa, embora nós já falássemos nessa jornada, e ela nasce com um intuito muito claro de gerar no empresário, especialmente no gestor, no líder, essa chama, o atendimento a um chamado, uma chama que leva ao atendimento a um chamado. E o Lidercast, nós falamos em toda abertura, que é um podcast voltado para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica. Sim. E ele é um convite, um chamado. Então, nosso objetivo aqui em todo episódio é fazer esse convite, é reverberar esse convite, é ecoar um chamado à liderança que nós entendemos que não é um cargo, não é uma posição de destaque, que não é ser visto, mas é um serviço e é um atributo de Deus que está lá no Gênesis 2. Então, atender o chamado à liderança, nós entendemos, principalmente para o nosso momento, para a quadra da história que nós vivemos. Isso é muito sério. Então, atender o chamado à liderança é atender um chamado de Deus que vale para a sua postura, para a sua atitude na vida, que atinge a sua empresa, que atinge o seu departamento, que atinge a sua casa e a sua vida pessoal. Porque a liderança começa em você mesmo, na autoliderança, Sim. porque muita gente quer liderar os outros, mas não quer liderar a si mesmo. Você acha que hoje essa é uma das principais dores dentro das empresas, uma das principais dificuldades para os empresários conseguirem expandir os seus negócios? A autoliderança? Isso. Com certeza. E a gente trabalha um pouco na contramão do que os produtos da nossa empresa, que tem alguns eixos, a gente até dá para a gente falar disso, a gente trabalha um pouco na contramão. O empresário quer que a consultoria, quer que as soluções venham para dentro da empresa dele, Sim. ou para a equipe dele, né? Porque às vezes falta engajamento, o resultado caiu, as vendas diminuíram, falta produtividade. Mas o trabalho que a gente faz, e tem um eixo muito forte que está assentado na mentalidade de visão estratégica, que nós trabalhamos exatamente na mentalidade do empresário primeiro. E aí vem uma série de reflexões, por que isso, né? Nós observamos, e aí é uma discussão mais profunda, eu acredito que o nosso país não prepara pessoas para serem empresários, de uma forma geral. Concordo. Aí a gente pode discutir lá na colônia, pode ir mais longe, mas assim, se eu for olhar o sistema nosso, assim, ele não prepara as pessoas para serem empresários. Então, as pessoas, você vê, as maiores autoridades do país são no serviço público, assim, existe essa visão. Então, quando você pega assim, o empresário, ele é muito mais visto como um inimigo de todo mundo Sim. do que o que ele deveria ser visto. Então,
as pessoas são preparadas para várias coisas, para serem médicos, advogados. Eu estudei economia e contabilidade para ser economista, contador, publicitário, no seu caso, mas nós não somos preparados para sermos empresários. E aí isso traz uma série de questões de mentalidade, que nós nem parávamos para pensar nisso. Nem eu, né? Então, a partir do momento que nós começamos uma transformação na nossa empresa, nas empresas que a gente tem, até para separar quais vão continuar, quais não vão, a transformação começou dentro de nós primeiro, dentro de mim primeiro, para que eu fosse capaz de comandar com a mentalidade ajustada e a visão estratégica a transformação da nossa empresa. Então, resumindo, sim, e nós trabalhamos para que o empresário entenda que o início da transformação que ele pretende fazer na empresa dele, 99% das vezes começa numa transformação que tem que começar nele. Sim. Miguel, a gente sabe que você começou, antes de você fazer essa transição de se tornar empresário, de construir soluções para empresas, você atuava ali como um dos executivos do Bundes. Eu quero que você explique para a gente o que você conseguiu enxergar na vida dos empresários que chegavam até você buscando crédito, que fez você perceber assim, não é só o crédito que esse cara precisa. Ele precisa de uma solução assim que eu acredito que foi isso uma das forças motrizes, como você Sim, gosta de falar muito, que te levou a fazer a transição de carreira, falando do seu propósito, sim. e também construir, conceber a imersão Lidere, e da imersão Lidere a gente chega no Liderecast. Então vamos fazer essa linha do tempo. A chama do empresário que existe hoje, você conhece uma palestra que eu faço, né? A chama do empresário que existe hoje, eu remeto o início dela ao vendedor de picolé, aos 12 anos, em 1999. Então tinha ali alguma coisa que eu naturalmente não sabia. E a jornada segue, de forma resumida aqui, e aí eu chego então na estabilidade do serviço público. Então, se o menino lá do picolé tinha no ambiente familiar uma situação de instabilidade financeira e tudo mais, até para o básico, o executivo concursado ele tem a estabilidade, né? Tem o status, tem uma boa remuneração, tem uma carreira em desenvolvimento, né? Tem muitas perspectivas de crescimento. Então, do ponto de vista individual, só estou contextualizando para o empresário, né? E o contato com empresários e com as pessoas da equipe que a gente se relacionava e tal, eu hoje percebo muito claramente que eu era um empresário dentro do serviço público, né? No sentido de, o que o empresário precisa ter? Ousadia, correr risco, mover Você já pessoas, tinha mentalidade de empresário, propósito, né? exatamente, acima de tudo, propósito. Eu tinha mentalidade, sim, mais turva, eu não tinha a menor consciência disso. E ser empresário como hoje, assim, 2024 foi o ano de maior transformação na minha vida e na minha carreira, e na minha mentalidade, porque começa aí, né? Então, no Bandes, como executivo, eu empreendia, né? Eu era inquieto, então eu não permiti o status quo, a acomodação, nem em mim, nem nas equipes que eu liderava. Então, por exemplo, hoje o que eu falo, que um dos 3 pilares do planejamento estratégico é quebrar a própria empresa, quer dizer, é você tratar de inovar, de romper os seus desafios, de melhorar os serviços que presta. Eu percebo que eu já fazia isso no Bandes. Então, eu já era inquieto. E isso no serviço público, com todo respeito, assim, gera muito desgaste. Então, eu comecei em 2021 a perceber, cara, aqui eu contribuo muito para a vida de empresários, com o que eu sei, com o que eu tenho a oferecer, né, do banco. O ambiente externo
da minha empresa, eu já tinha empresa desde 2021, essa empresa de consultoria, P5 Pessoas e Negócios, eu posso contribuir muito mais, mas é um ambiente muito inseguro, muito incerto, muito... E eu me via no status, na estabilidade, na boa remuneração. O A minha desafio era família, sair ou não sair da zona de conforto. conforto, sabe? E para a maioria esmagadora das pessoas ao meu redor, não fazia o menor sentido fazer aquilo, sabe? Então eu fui empresário, inclusive, ao tomar certas decisões nesse sentido, de começar um processo de transição. Então, sim, essa perspectiva de empreender começa no picolé, aí vem durante a jornada, tem várias nuances, mas no executivo do banco havia essa mesma chama, essa mesma centelha ali de transformação e tal. Mas a mentalidade do Miguel empresário de hoje, ela é muito transformada por 2024. Mas respondendo, sim, no Bandes havia ali esse empreendedor, esse empresário já estava. O empreendedor já estava ali. O empresário, porque eu olhava para os empresários, falava, caraca, esse negócio deve ser, o que esse cara carrega deve ser um negócio pesado. Isso aqui não é. É para qualquer um, Eu não. admirava demais, eu admirava demais os empresários. Então, me vem à mente alguns que eu lembrava, assim, né, que eu lembro agora. E que com eles eu tenho contato hoje. Então, assim, o que nós plantamos naquela época, e a admiração permanece, e muitos deles hoje eu modelo, né? Eu observo, e falo, caramba, é desafiador, mas é gratificante, sabe? Você ampliar, e esse é talvez o grande bandeira, né? Você ampliar a sua capacidade de contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas e empresas, que é o nosso negócio. O propósito da P5 é esse, o propósito do Miguel tá por aí, né? O meu é trabalhar arduamente em mim mesmo para aprimorar minha capacidade de contribuir com pessoas físicas e jurídicas. O da nossa empresa é transformar pessoas em empresas por meio da mentalidade de crescimento e visão estratégica. Então, nasce lá no Picolé, passa, sim, muito fortemente pelo trabalho que nós fizemos no Bandes, foram quase 18 anos, autor de vínculo, né? Foram 16 anos ativo, 2 anos licenciado, mas eu entendo que o trabalho que começou lá, ele continua no processo de desenvolvimento, que é a bandeira do banco, né? Que eu tenho um orgulho imenso de ter vivido o que vivi e de ter essa marca, né? Eu Sim. carrego, Miguel do Bandes, tem muito isso. Eu tenho muito orgulho disso. E tenho muito orgulho de tudo que eu plantei, hoje eu colher e continuar plantando a mesma coisa. Então eu planto a mesma semente, que é a semente do desenvolvimento, Sim. hoje com mais clareza e com outras nuances, desenvolvimento esse de pessoas e negócios. Miguel, e a gente está indo aí para a segunda edição da Imersão Lidere. O que que você queria, Miguel, quando você decidiu? Você já tinha saído da zona de conforto? Explodido a zona de conforto. Você Como diz o Augusto Carrara. você já tinha saído da zona de conforto? Você já estava se redescobrindo ali como Sim, empresário, sim. como profissional. Aí, puxa, arruma mais uma bucha para você, que é fazer um evento presencial que a gente sabe que os custos são altíssimos, Sim. a logística é complicada. E o que que você queria quando você decidiu fazer a primeira imersão Lidere? Muito boa essa pergunta. No dia 18 de janeiro de 2024, dá para eu resgatar até antes. Você esteve comigo na construção de uma palestra que eu fiz lá em Porto Velho. E o meu amigo Rodrigo Pop me fez o convite. No evento, nós tínhamos palestrantes renomados do mercado, Daniel Godrige, o Clé Regina. E eu fiz a palestra lá e eu te falei na época, eu falei, Só um pouquinho, Miguel. Pessoal, vale frisar que quando o Miguel ele foi fazer essa transição de carreira, o objetivo dele principal era se tornar um palestrante, palestrante, viver de exatamente. palestra. Só É, que Deus pegou ele e falou: não, não, é calma mais que aí, calma isso. aí, Não calma é aí, só mais isso, que não. isso. Exatamente, começa ali. E eu falei, cara, tem surgido convites para palestras que nunca foi algo que eu planejei. Um garoto gago que não tinha coragem de gritar ao picolé na rua para vender os picolés, não tinha como planejar ser palestrante. Então não tinha esse plano, nunca tive.
mas surgindo convites. Eu fazia as palestras e, por mais simples que elas fossem, né, a mensagem que eu estava entregando ali, por algum motivo, não tirando o mérito, né, mas assim, por algum motivo estava tocando as pessoas. Então eu estava entendendo talvez um chamado de Deus ali, um convite à liderança, ali, né, a exercer a liderança. E eu te falei na época, essa palestra de Rondônia, se o feedback, eu quero estar atento, ouvidos atentos aos feedbacks. Se fizer sentido, eu quero investir nisso. E ali, o encontro também no bastidor, no camarim, inclusive, efetivamente, o encontro no camarim com o Gilcler Regina foi muito marcante. Ele abriu para mim, assim, naturalmente, sem nenhum plano, assim, o que que é essa vida, né? A forma como o Daniel Godry, um gigante desse mercado, sabe, me tratou nos 2 dias que ficamos lá intensamente juntos, assim, a energia dele, um negócio absurdo. E tê-lo na primeira fileira da minha palestra, aliás, tem até uma história mais longa a respeito disso. Ele estava na cortina do teatro, assim, atrás dela, e enquanto eu palestrava, quando eu virava, às vezes, para olhar a tela, alguma coisa, ele estava lá vibrando. Só que eu, palestrante iniciante, né? Eu acabei, numa dessas coisas, fazendo uma piada com ele ali. Então, eu meio que indiscretamente revelei que ele estava atrás da cortina se manifestando. E aí ele, assim, um ser humano admirável, saiu dali e foi para a primeira fila. Ah, já que você me entregou, Aham. deixa eu ficar aqui vibrando em público. Ele estava ali me passando energia surreal. Mas por que eu estou falando isso? Então ali foi a confirmação do que eu faria, né? E aí eu passei a investir em aprender esse negócio de fazer palestra. E eu tinha uma jornada, tenho, mas eu tinha uma jornada muito mais longa para percorrer, né? Comunicação, montar palestra, entregar de fato valor para as Sim. pessoas, porque a palestra nunca é sobre o palestrante. A Lucilena Galvão fala que se uma palestra terminar e as pessoas saírem pensando no palestrante, não valeu de nada. E aí sempre o meu propósito foi que as minhas palestras terminassem com as pessoas saindo pensando nelas. Não como um ato de egoísmo, mas, cara, Se gerasse de alguma forma alguma transformação, né? transformação, né? E aí eu conheço pela Camila Domingues, nossa parceira também, Tatiane De Angela, no dia 18 de janeiro de 2024. E foi um soco no estômago, digamos assim, onde eu falei, cara, tem um mundo para realmente entrar aqui. E aí eu mergulhei nessa busca por aprender, pensando em conciliar a carreira, em seguir ali, né, entregando a mensagem de uma forma como, né, diante dos convites, melhorar o que eu já estava entregando e talvez realmente ir para campo vender esse Sim. produto, palestra, né? E aí, conhecendo a Tati de antes, o negócio foi se abrindo. E vendo o exemplo dela e de outras pessoas. Então, aí, a imersão Lidere surge após uma palestra em Rondônia. A gente já conversava a respeito disso, sobre os produtos, e falei, vamos fazer um evento. Quando eu voltei de lá, a gente se reuniu lá na capital. Eu fui muito contra, Isso, porque eu fui uma das isso. pessoas que mais bateu de frente, não vamos fazer, dá muito trabalho, é muito custo, vamos fazer É. algo digital, vamos, mas fazer o quê? Fui vencido. Mas em vários momentos eu também pensei em desistir, né? Eu banquei a decisão ali e eu sabia que quem estava contra, como você, a Natália, que estava comigo ali, não estava contra porque não queria Uhum, ver acontecer, estava contra como mecanismo de defesa, de atenção, de alerta. Então, saber ler esses contras para tratar e desenvolver soluções foi parte também que vocês participaram diretamente. Então, ali nasce, e por que nasce, você perguntou, né? Essa angústia que eu vinha, pelos processos que eu vinha vivendo, e pelo que a gente vê no mundo, assim, sem querer ser muito utópico, talvez, existe uma crise de liderança. As pessoas estão decidindo não liderar, sabe? Então, quando Deus vem me tratando assim, cara, você, desde um menino de 12 anos, por isso que eu sempre vou lá, né? O convite, liderar ou não. uhum. E muitas vezes você pensa, não.
O conforto é muito melhor, sabe? Chegar em casa cedo, Pra que eu vou tranquilidade, pegar mais dor de cabeça, né? cara. Então, assim, por isso que eu falo, empresário é a profissão mais admirável que eu vejo hoje. Mas, voltando aqui à imersão Lidere. Então, surge como isso, assim, o chamado que Deus me faz, assim, de exercer a liderança desde sempre, e o chamado que eu entendo que Deus me faz para convidar outras pessoas à liderança. E aí surge o nome Lidere, um chamado à liderança. Você tem responsabilidade direta no nome, na marca e tudo mais, é a sua especialidade. Eu sou muito grato por isso também. Lidere, um chamado à liderança. E o que que é isso? Quer dizer, então, a decisão de liderar, pelo conceito que nós temos, baseado no Gênesis 2, é uma decisão que cabe a qualquer ser humano. Então, não é só para o empresário, mas o empresário no nosso país é o agente, é a alavanca, é a mola propulsora da liderança. Então, esse cara é a pessoa mais importante do Brasil. Então, por isso que a gente foi direcionando nosso foco para o chamado à liderança no empresário, e dali ele reverbera para o gestor da empresa, para o funcionário da empresa, que já tem essa chama de atitude, de papel, de inspirar pessoas com transparência, que é o conceito que eu trato de liderança. Então, a imersão lidera nasce dali, dessa angústia pela minha autoliderança, desse chamado e desse chamado que eu quis fazer para as pessoas, diante do que eu atribuo como uma crise de identidade que nós temos no mundo, no país, no nosso estado, né? E aí eu não estou falando de política, não, de Uhum. forma nenhuma, eu estou falando em geral, assim, de pessoas que decidem agir, de pessoas que decidem ser canais de transformação para si e para os outros, para o bem, né? Então, a imersão lidere, espero ter respondido, nasce disso, nasce daí. Vamos pegar um outro ponto. A gente sabe que o mercado capixaba hoje, para esse tipo de evento, para esse tipo de mentalidade, ele não é tão amadurecido. Tanto que você teve a oportunidade de convite para levar a imersão para Sim, outros sim, estados, verdade. mas ainda assim escolheu, por hora, Sim, manter aqui ainda no Espírito Santo. Tanto que a próxima edição continua sendo aqui. sim. Por quê? Cara, perguntas boas. Eu vim para o Espírito Santo em 2005. Então, hoje eu sou mais capixaba do que mineiro, no sentido de que eu moro há mais tempo no Espírito É Santo do que Minas. Mineiroxaba. Mineirochaba, eu falo isso, exatamente. O Espírito Santo foi um estado que me acolheu a partir de 2005, embora no início né, a fase de adaptação, mas de uma forma muito peculiar. Embora tenha uma piada aí com os capixabas, né, de que mais fechado, e tudo mais. Mas foi um estado que me acolheu e aqui eu tenho sido muito feliz. Eu falo que Vitória é a melhor capital que eu conheço. Eu não tive em todas ainda, mas é a melhor capital. É uma cidade, é uma capital com cara de interior, aquela coisa de menor, mais próximo das pessoas ali. E tem um traço, na minha opinião, da cultura capixaba, que é uma economia muito forte, que é um estado organizado, do ponto de vista político também, do ponto de vista institucional, das instituições que compõem o nosso estado, do ponto de vista da segurança jurídica. Então, eu, ao longo do Bandes lá também, via muitas empresas vindo se instalar aqui por isso tudo, pela localização. O Espírito Santo está no raio de 1.000 quilômetros, tem cerca de 70% do PIB do Brasil, né? Então, a localização muito privilegiada, incentivos fiscais. Então, é um estado muito especial do ponto de vista econômico e então, empresarial. Então, você tem muitas empresas de fora que se instalam aqui, você tem muitas empresas capixabas que se tornaram muito grandes. Você tem empresários aqui no Espírito Santo, como tem em outros estados, claro, muito especiais, vamos dizer assim, que você olha para a jornada deles, você Sim. tem que, sabe?
E aí me vem à mente vários. Eu vou citar um aqui, o seu Valdeir do Parque do Chino, China Park. Pega a história dele, vai ler a história dele, vai ouvir a entrevista dele. É um absurdo a história. Então, cara, isso inspira, isso. Mas você tem uma massa de empresas, muitas delas familiares, que precisam, para estarem de forma pujante nesse ambiente capixaba, brasileiro e mundial, que precisa desse preparo que não há no nosso sistema, a meu ver, para ser empresário de verdade na prática. Eu me lembro de cursos que eu fiz, de aprender questões empresariais com quem nunca teve uma empresa. E eu não estou falando mal, estou dizendo que acontece. Então, por que no Espírito Santo? Porque é o estado que eu decidi viver nos últimos 20 anos, é o estado que me acolheu, é o estado onde eu vejo claramente as vantagens absurdas que tem e vejo claramente as necessidades. A gente fala muito de ICP, né, de Uhum. cliente ideal. Então a gente traçou dentro do que eu sou capaz, dentro do que eu sou competente, eu como empresa, né, dentro do que eu posso contribuir é o Ikigai, dentro do que eu sou bom em fazer, o que eu amo fazer, o que eu posso ser útil para os outros, o que eu posso ser pago, quer dizer, os 4 pilares ali do Ikigai. Falei, cara, quero fazer isso no Espírito Santo. Quero trazer, é como se fosse um senso de gratidão, de devolver para o Espírito Santo um pouco do que eu Sim. tenho aqui, do que eu recebi aqui. Então, claro, a imersão Lidere, assim como as outras imersões, os produtos nossos. Temos clientes hoje nos produtos nossos de gestão estratégica, e no Espírito Santo, a maioria, até por uma questão lógica, em Minas, na Bahia, no Rio, e já estamos conversando São Paulo, Alagoas, Rondônia. Então, assim, fatalmente a imersão, assim como outros produtos nossos, vão sair das fronteiras do estado, mas meus pés estão firmados aqui e eu não abro mão, a gente falava isso nas reuniões de decisão, de fortalecer o trabalho aqui no estado. O que eu Por acho muito isso. bacana é que ao longo dos últimos anos, se algum empresário, se algum gestor, se algum empreendedor quisesse ter acesso a esse nível, essa qualidade de conteúdo, ele tinha que viajar para o Rio de Janeiro, tinha que viajar para São Paulo, tinha que pagar caríssimo para participar em imersões lá. Eu fiz isso, né? É Muito, né? verdade, fez Muito isso. muito. E hoje, o empresário capixaba, o mercado capixaba, ele tem a oportunidade de ter aqui no quintal de casa Claro. grandes nomes do Brasil vindo para cá para poder aumentar ali o conhecimento, aumentar o direcionamento deles. Sim. A minha pergunta para você agora, Miguel, eu não vou nem entrar no intuito do Lidercast, mas eu quero que você fale um pouquinho para a gente o que você está esperando dessa próxima imersão, entrando ali um pouquinho nos temas Legal. Legal. que a gente vai ter aí no dia 7, 8 de fevereiro. Eu vou pegar um gancho no que você disse antes. Essa história de ir para fora, né? Em busca desse tipo de imersão, de evento, mas não só de imersão, porque a imersão é um dos produtos dentro de uma escada de valor, de uma esteira, dentro de um eixo estratégico da empresa. Eu olho muito para o mercado capixaba e tem diversas soluções muito completas em diversas áreas, né? E na área que nós estamos atuando, tem players atuando aqui no estado e tem, obviamente, players de fora que já vêm para cá, né? Grandes players dessa área de gestão estratégica, de gestão empresarial, de aceleração empresarial. Então, eu sou muito grato, inclusive, porque a gente olha para o lado e vê que o propósito está sendo Sim, cumprido. Porque concorrente é um conceito que você pode ver de várias formas. Na minha opinião, principalmente no nosso mercado, que tem singularidade, né? Que não é padrão de excelência operacional, fabricante, de fábrica, assim, eu vejo com muita nobreza a concorrência, porque estamos correndo em paralelo na direção de um mesmo propósito, que é o fortalecimento do ambiente empresarial, fortalecimento da mentalidade do empresário, da perfeito. gestão estratégica, da liderança. Então, eu vejo, por exemplo, alguns concorrentes aqui do estado,
E sou muito feliz por tê-los e por me inspirar neles e certamente eles em mim. Vou dar um exemplo, Augusto Carrara, um cara que atuava aqui no Espírito Santo, fortemente, e que por uma questão estratégica, de negócio, a gente não pode ser também inocente, vai para São Paulo porque o Brasil estava chamando ele, assim. Então ele continua com uma atuação muito forte. Ele está aqui direto. Ele fez um episódio Ele comigo aqui. respondeu o chamado da Respondeu liderança o a nível chamado. nacional. Exato. Então o Brasil estava chamando ele. Ele não abandonou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Brasil. Ele está ampliando o alcance dele. Ele tem um sonho grande, muito nobre. Tem um episódio com ele aqui. Então tá nessa direção, né, de a gente correr junto na direção de um mesmo propósito, né, de fazer o bem e dessa mentalidade de visão estratégica. Então, entrando na segunda edição da Imersão Lidere. A segunda edição da Imersão Lidere é exatamente isso. Nós fomos muito em 2024 beber de conteúdos muito profundos, muito transformadores em outros estados. Então, na primeira edição, por exemplo, nós convidamos e teve conosco aqui Yuri Barbosa, na área de vendas do Rio, e Tati De Angela, de São Paulo, na área de produtividade. Então, nós trouxemos conteúdos que estão no Brasil inteiro, de gente muito competente, especialista nas suas áreas, para falar aqui. E trouxemos grandes nomes daqui também, e que as pessoas, às vezes, não estão conhecendo Sim. como poderia, né? Não estão aproveitando essas pessoas, talvez, como poderia. Então, quer dizer, a Imersão Lidere, a segunda edição da Imersão Lidere, vai trazer mais uma vez grandes nomes do Espírito Santo para que esses nomes possam, nesse ambiente, contribuir, impulsionar outras pessoas que estarão lá. E vamos trazer nomes de fora daqui também, que estão com as suas mensagens sendo espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, offline e online, para trazer conteúdo de altíssimo valor, conteúdo prático de altíssimo valor, não é teoria só, para de fato gerar transformação de mentalidade de empresários, de empreendedores, de gestores, de profissionais que querem romper e network de altíssima qualidade. Então, essa é a essência do que nós vamos entregar lá e os temas e as pessoas. Exemplo, daqui do estado, nós vamos ter Maria Lúcia Guelli, de novo, ela vai estar Uma sempre com a gente, parceira, né? parceira de primeira hora, que dessa vez vai tratar de oratória para líderes, né? Ela tem o tema inteligência emocional, mindset, foi na primeira edição, agora ela vai tratar de oratória para líderes. Nós temos o Baldo. Antes de você dar continuidade, cara, você tem uma história de superação muito bacana ligada diretamente à comunicação, Uhum. que é o problema da gagueira. É, como que você enxerga o nível de importância de um empresário, de um gestor, de um líder no geral, não apenas ter conhecimento na área de oratória, mas às vezes se aprofundar nisso mesmo, buscar um curso, buscar uma mentoria. Como que você enxerga o impacto disso na comunicação dele com os liderados dele? Eu fujo de clichê. Eu fujo de ser mais um na multidão, fujo do mais do mesmo. Então, um garoto gago que já passou por muitas fonoaudiólogas, por exemplo, ao longo da vida, e não entendeu a transformação, que não entendia porque que nada mudava, a vida vai ensinando uma série de coisas. Então, a transformação que acontece, e eu estou aprimorando muito da comunicação, tem um caminho longo para percorrer ainda. Contrato mentores, tem Jorge Cury, Maria Lúcia, Cleidi, Tatiane De Angela, então tô Rômulo, enfim, tem um monte de gente que eu tô assim assistindo, atento. Deus criou o mundo pela comunicação, né? Simbolicamente falando, Sim. haja luz e houve luz. Então, a voz de Deus cria e a nossa voz também cria. Então, a voz do líder cria, a voz do empresário cria. Cria o quê? Cria qualquer coisa. Qualquer coisa.
Então, por exemplo, a minha voz criou a imersão Lidere. Sim. Foram vozes aqui e aqui, né? Então, a voz do empresário cria equipe engajada, cria rumo certo, cria propósito, cria resultado, cria tudo. Mas cria também indisposição, cria falta de engajamento, baixa produtividade, cria. E eu falo a voz e a falta dela, Uhum. porque a comunicação é o que você fala e o que você não fala. Então, quer dizer, a omissão na comunicação também comunica. Tudo comunica. E a comunicação é tudo, né? Então, você não vai ver, por exemplo, na imersão Lidere, um monte de técnicas como, fala assim, faz a voz assim, faz o gesto assim. Não é só isso. Isso também, isso é técnica. Mas é essência, é profundidade, sabe? É significado para gerar impacto e transformação. Isso aí. Então, como eu vejo a comunicação é tudo e tudo comunica, né? Então, o que eu estou trabalhando em mim, eu sempre falo isso, tenho muito prazer em trabalhar arduamente em mim mesmo e de, com isso, levar imediatamente para os outros o que eu estou fazendo, né? E a comunicação é o azeite sem o qual, por exemplo, todos os produtos da empresa nas empresas dos nossos clientes não funciona bem. Então, o que eu estou aprendendo, eu estou passando. E aí a Maria Lúcia Guerra, nesse evento, falando de oratória, aí tem até um spoiler, nós vamos ter na imersão Lidere também, é um grande spoiler, uma das fonoaudiólogas mais relevantes do Brasil, né? Vou repetir, nós teremos na imersão Lidere uma das mais relevantes fonoaudiólogas do Brasil. E aí ela vai estar com a gente ao longo do ano todo em outros eventos, imersões. Nós temos uma imersão, não é o assunto agora, nem vou aprofundar, de comunicação e oratória que vai ser lançada, né? Significado, impacto e transformação. Então, voltando aos temas, nós vamos ter na imersão Lidere grandes nomes do Espírito Santo que precisam e vão cada vez mais ampliar o alcance da sua mensagem para transformar aqui no estado, e grandes nomes de fora do Espírito Santo que estão transformando no Brasil inteiro e vão vir para cá trazer a mensagem. Esse é o propósito da imersão Lidere em termos de palestrantes, né, Uhum. de treinadores. E os conteúdos nós vamos ter nessa edição, porque o foco é liderança e gestão estratégica. Então, cada edição a gente traz conteúdos correlatos e Sim. nessa edição nós vamos ter, então, o conteúdo de liderança e gestão estratégica, Miguel Porcaro. Nós vamos ter o conteúdo de oratória com Maria Lúcia Guelli. Nós vamos ter, daqui do estado também, Jaclei Maifredo, para falar de cultura empresarial e retenção de talentos. Vai trazer o caso prático da Maifredo, como que ele fez para tirar o turnover de 11% para 2%. Quer dizer, não é mágica, é processo. Nós vamos ter o Baldo Fernandes para tratar de custos invisíveis. Isso é espetacular. Então, tá, custos invisíveis. Se são invisíveis, ninguém vê, né? Então, como que a gente enxerga o invisível? Então, a imersão Lidere te ajuda até a ver o invisível. Nós vamos ter Rafa Nunes, de São Paulo, que vai falar de inteligência artificial para negócios de forma prática, ferramentas práticas. Esse é um tema. Empresa que não está conectando o IA vai ficar para trás. É cascudo esse tema, né? É. E nós vamos ter Pereira Amorim para tratar de vendas. Quer dizer, Pereira Amorim, Pablo Marçal falou que ele é a lenda das vendas. Ele já esteve aqui no Espírito Santo várias vezes, com outros players, em associações. Então, estou trazendo mais uma vez Pereira Amorim. Quem não teve oportunidade em outros eventos, vai ter agora. Quem já teve, vai de novo, para trazer um conteúdo de vendas humanizadas. Ele tem um método Human to Human, H2H. Então, vai ser espetacular com todos esses conteúdos. Você falou de inteligência artificial, o subtítulo do meu livro fala, né, os princípios de natureza humana em tempos de inteligência artificial. Quer dizer, a liderança que tem que ser convocada e o chamado desejavelmente atendido é humana. Nós temos que olhar para isso, natureza humana, não podemos perder isso. Mas nós temos que estar atento à quadra de desenvolvimento tecnológico que nós temos. Inteligência artificial está aí.
tem que ser usado, nós temos que aprender a usar para benefício da natureza humana. É o que eu Perfeito, acredito, é o perfeito, que nós estamos fazendo. perfeito. Dentro dessa questão de IA, eu escutei uma play do mercado esses dias que ela é copywriter e ela usa a seguinte expressão: eu sou totalmente a favor de utilizar a inteligência artificial, todavia eu preciso ser a inteligência por trás da inteligência. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu falo que a inteligência artificial é e tem que ser artificial. Sim, A inteligência humana é que não pode ser artificial. E o problema não é o desenvolvimento da inteligência artificial. O problema é a artificialização da inteligência humana que nós estamos vivendo. Então, o que tem que ser tratado não é enterrar a inteligência artificial, ficar com medo dela, isso, essa coisa. Não. É naturalizar a inteligência humana para que ela lide de forma inteligente, humanamente, com a inteligência artificial. Miguel, você falou uma coisa aí que eu acho válido frisar. A imersão Lidere, ela nasce, resumidamente, com um objetivo: ajudar empresários a responder esse chamado da liderança, né? Só que você usou uma expressão aí que eu achei muito bacana, que a imersão Lidere também está dando voz. Sim, Então, existe muitos empresários, muitos muito bom. palestrantes, pessoas com histórias profundas, pessoas Muito bom. com muito conhecimento prático para ensinar que não teriam essa oportunidade. E a imersão Lidere está dando voz a essas pessoas. Então, isso é muito bacana. Para a gente caminhar para o fechamento, fala para a gente aí, Miguel, o que esse empresário, esse empreendedor que está assistindo a gente, vai deixar de ganhar, vai perder, se ele não estiver reunido conosco nos dias 7 e 8 de fevereiro, lá no Sheraton, na Imersão Lidere. A transformação de mentalidade e visão estratégica, que é o fundamento do trabalho que nós fazemos, a transformação ou a manutenção, a atualização, né, que isso é constante, é a essência do que se perde não indo à imersão Lidere, resumidamente. Quem foi na primeira edição viveu momentos muito transformadores ali, né? Eu lembro do vídeo das pessoas definindo em uma palavra. Lembrei aqui. Então, o que vai perder? Um conteúdo de altíssimo valor nesses temas, nessa edição que eu falei, oratória, gestão estratégica e liderança, fazer mapa estratégico de empresa, de forma prática, sem rodeio, vendas na prática. 1 hora com o Pereira Amorim, ele fala rápido, é uma eternidade de conteúdo. Espetacular. Custos invisíveis, inteligência artificial, ver o caso da Maifredo Embalagens, é espetacular. Então, muito conteúdo de alto valor, conteúdo prático, se perde, não indo. Um ambiente, não tem como descrever ambiente, não tem como eu te explicar o ambiente, mas o ambiente, estar perto de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, te traz uma energia absurda. Então, o ambiente é parte do combustível de transformação da vida. Os ambientes que você. Ambientes definem destinos. O ambiente que você está define para onde você está indo. O ambiente é espetacular. Networking, que está nesse pilar também. Então, assim, eu acredito muito que as transformações que a gente quer viver, a gente vive quando a gente está. Quando a gente busca conhecimento certo para a direção que a gente quer ir, quando a gente está nos ambientes certos para onde a gente quer ir, e quando a gente está em contato com as pessoas. Perfeito. Então, é isso que nós entregamos ali, é isso que nós oferecemos, é isso que vai perder quem não estiver lá. Então, a imersão Lidere está imperdível, imperdível. E dia 7 e 8 de fevereiro de 2025, no Hotel Sheraton, aqui em Vitória. Nós vamos começar a partir de 1 hora na sexta-feira, vai até cerca de 8 da noite. No sábado, de 8h30 até 7, 8 da noite. Vai ser uma imersão espetacular para transformação de pessoas e empresas. Perfeito. Então, ó, eu tomei posse, entendeu, desse podcast, nesse episódio.
Mas eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, o fechamento, vou passar a bola pro Miguel, porque o restante, né, tem que dar uma colherzinha de chá para ele, Miguel. Obrigado, Júnior. Eu agradeço muito seu plano de fazer esse episódio especial e eu poder esclarecer um pouco da essência do que nós estamos trazendo, né? Os produtos, os eixos, nós atuamos no eixo gestão estratégica e liderança, crédito empresarial inteligente, desenvolvimento humano. Então, todos os nossos produtos estão nesses eixos. Aí tem uma série de coisas aqui, tem a imersão Lidere, tem a imersão Oralitar, spoiler, tem nosso livro, nossos e-books, tem o programa de ativação, mentalidade, visão estratégica, que tem cliente até no Canadá, então ele está expandindo as fronteiras do Brasil também. Olha aí, ó. Tem o programa de aceleração MVE, que é um programa que dá a mão para o empresário durante um ano para trazer conteúdo para ir transformando a empresa. Tem o programa MVE Pro, que é a consultoria de gestão estratégica, que vai para dentro da empresa. Tudo isso em três grandes pilares, né? O mapa estratégico, o pilar gestão e pessoas, o pilar marketing e vendas. Quer dizer, eu traço a estratégia da empresa, eu olho para dentro, eu olho para fora, para isso tudo funcionar com processos, comunicação, liderança, tudo isso para azeitar, transformar. Então, os nossos produtos, nossos eixos, o Lidercast é um ambiente para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica. É um ambiente onde nós tratamos de liderança fora de clichê. Liderança não é cargo, liderança não é posição de destaque, pelo contrário, liderança é mais do que ser visto, é serviço. Liderança é papel, liderança é inspirar pessoas com transparência. Então, o Lidercast é esse ambiente que vai sempre, em todos os episódios, fazer, reforçar, reverberar, ecoar o convite, um chamado à liderança. Então, a mesma coisa que a imersão Lidere faz, nós fazemos aqui, que é te convidar. Lidere a sua vida, sua família, sua empresa, sua equipe, seus negócios, porque é disso que o mundo precisa. Então, nós agradecemos por você acompanhar mais esse episódio e fechando aqui aquele pedido, né, Júnior? Curtiu o episódio? Então, se você curtiu, você aperta o botão curtir, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, vai lá no botãozinho de ativar as notificações, porque nós vamos estar sempre aqui trazendo conteúdo de alto valor para reforçar esse convite a você e a todos quantos estiverem conosco. Lidere. Muito obrigado.